lá então, né? Vamos. Você começa ou eu começo? Pode começar. Você quer que eu comece? Eu começo, então. Você Vamos começa? dar a primeira pergunta, vai pra você. Ah! Fala, pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Vocês pensaram que nós tínhamos parado, né? Claro que não, gente. Nós estamos aqui organizando as coisas. Meu irmão, não é fácil não, organização não é fácil, mas nós estamos voltando aos poucos aí. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito do Natal. Será que Jesus nasceu nessa data aqui do dia 25 de dezembro, e por isso que a gente comemora o Natal? Será que é isso mesmo? E eu tô aqui com aquele meu parceiro que vocês sabem quem que é, né? O Lan. E aí, Lan? Tudo jóia? Firme e forte, irmão. Graças e paz. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell Rock. Meu irmão, e nós queremos falar desse tema aí, queremos conversar um pouco sobre isso, sobre essa data festiva, né, sobre o que tem de importante nisso e o que não tem, o que é real, o que é místico, o que é fato e o que é conversa fiada. Então, se você quer aprender um pouco mais, você não pode sair daí, porque o 3D Podcast é discipulado, meu irmão, e nós estamos aqui para conversar com um discípulo a respeito das coisas do reino. Mas também eu quero dizer uma coisa pra você, uma coisa que o Lance sempre fala aqui. O que é ela? Cara, você não fez isso o ano inteiro. Você vai fazer agora. Ó. Curte esse vídeo, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, meu amigo. Compartilha esse vídeo já, mesmo sem saber nem nada. Depois, se você ver, nossa, eu compartilhei besteira, você vai e exclui a mensagem para quem você mandou, mas tenho certeza que isso não vai acontecer. Mas ajuda a gente a divulgar todo esse material aí nessa época festiva, onde a gente vai falar sobre esse assunto que é propício, né? Tá aí em todos os lugares. Você sai na rua, Natal. Você chega em casa, Natal. Vai trabalhar, Natal. Tudo é Natal. Então, já compartilha esse vídeo, porque as pessoas estão fazendo coisas que elas nem sabem. E nós queremos conversar um pouco a respeito desse assunto, a respeito dessa data festiva, né? Ontem falei um pouco sobre isso na igreja também, né? No caso, nós estamos gravando na segunda, né? Então ontem foi o domingo, mas eu acredito que esse vídeo deve sair ali por terça, quarta-feira, né? Vamos ver se a gente consegue já agendar para o dia 25, né? Aí, ó, dia 25 vai estar soltando, então vai ser ontem. E a importância da gente compreender um pouco sobre isso. Por quê? Porque essa data é uma data tão mística, né, cara? Tão cheia de coisas, que às vezes a gente se perde. E é bom a gente conhecer para que a gente possa viver, de fato, aquilo que é bom. E aí, por isso, nós queremos falar um pouco sobre o Natal. Exatamente. Né? E aí você que tem colocado árvore de Natal na sua casa. Que meu. Simboliza lá que as bolinhas, a cabeça das crianças, depois que matou o João Batista lá. Você conhece a história ou não? Não. Não conhece, não? Não. Tem uma... Tô concordando. Mas o que é a história seguinte da árvore de Natal? A turma não acredita que pode fazer árvore de Natal, porque tem uma lenda aí, que depois que Herodes mata João Batista e corta as cabeças ali significa essas bolinhas que ficam penduradas na árvore de Natal, um monte de cabeça decapitada, entendeu? Olha. Saiu em algum lugar aí, cara. Nossa. Eu tô tentando achar ainda qual historiador que escreveu isso aí. Não achei ainda, não. Mas acho que até o Jesus voltar, vamos ver se nós consegue verificar essa história aí, né? Qualquer coisa eu pergunto pra ele, né? Perguntar direto pra fonte. Direto na fonte. Mas é aquilo lá que você falou, cara. A turma viaja, entendeu, cara? Chega essas épocas aí. Então, tipo, não é só Natal. Várias datas comemorativas. Sim. O pessoal tem aqueles que aproveitam a data, né? A gente pode até falar disso aí, tipo, o crente pode comemorar o Natal ou não pode, né? Até no ano passado eu gravei um vídeo no 3D falando sobre isso aí. Mas tem um outro lado que fala, não, que não sei que não podemos, que é festa pagã, que não sei o que, Constantino escolheu a data, não era pra ser assim, que não sei o que. E aí fica aquele negócio, né? Os puros, né? E os impuros, né? Os puros é aquele que se abstém, né? Nós não somos misturados com o mundo. Não misture com essa jantada. Não misture com essa jantada. E aqueles que, tipo, cara, eu acho que não é por esse caminho aí, né? Sim. Mas fica muitas vezes essa desinformação a respeito do de fato que é o Natal, né? Então, vou começando a falar aqui da questão cultural, histórica, né, cara? Antes de a gente entrar na palavra de Deus. Ou, sei lá, a gente pode fazer também... Não vamos deixar a questão dos textos no final, mas realmente, o que você falou, cara. Tipo, Jesus não nasceu em dezembro, isso é um fato, né? Tipo... Pouquíssimas pessoas, é difícil até de encontrar gente que fala, não, Jesus nasceu em dezembro mesmo, né? É difícil, mas realmente foi uma data que foi escolhida para ser a comemoração do Natal, e eu não tem nenhum problema nisso, né? A gente tá falando nesse final de ano aí no hospital, no Santa Casa, tudo. Cara, às vezes, simplesmente, você faz aniversário numa quarta-feira, você quer comemorar no sábado, porque no sábado você quer fazer a festa, né? Então, tipo, não tem nada demais nisso aí, né, cara? Claro. Jesus não ter nascido de 25 de dezembro não significa nada. O que importa é que, de fato, que Jesus nasceu, né, cara? Era uma data, se não estou enganado, no dia 25 de dezembro, era o dia mais claro do ano. Né, lá no século IV, se não estou enganado. E aí comemorava o dia do Deus Sol.
Alguma coisa assim, deve ter alguma coisa, alguma coisa ligada à colheita, alguma coisa assim também. É uma festa, na verdade, que veio do Império Romano mesmo. Exatamente, Eles exatamente. Isso, né? E aí, o que acontece? Também tem o professor Luiz Saião falando sobre isso aí, cara. E aí eles falam, cara, né, Jesus é um personagem importante da história. Ele nasceu. Nós precisamos comemorar o aniversário de Jesus. Nós precisamos de uma data importante para comemorar o aniversário de alguém importante. Sim. Qual que é a data mais importante que a gente tem? É a data, poxa, é o 25 de dezembro, né? Embora realmente era uma comemoração pagã dos romanos ali, mas aí Constantino ele fala, não, é essa data nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. E aí ficou, né? E aí que as pessoas olham para esse fato, né, para esse dado histórico aí e falam, não, é comemoração pagã, era não sei o quê, não sei o quê. Tanto que não sei se você já viu aquele símbolo de uma cruz que tem uma bolinha. Sim. Geralmente padre que usa, pastor presbiteriano usa muito também quando vai pregar, de madeira assim. Essa cruz, ela simboliza isso aí, que a bolinha é o sol. É como se fosse a vitória da cruz, do cristianismo sobre o sol. Então, a escolha da data, que era ali a data do Deus Sol ali e tudo mais, aí vem a cruz que simboliza o cristianismo, né? O símbolo cristão em si. Sim. E prevalece sobre essa cultura pagã. Então, mais ou menos, significa... E aquilo que era pagã acaba se transformando em algo exatamente, cristão, né? Exatamente. E aí, o que eu costumo falar, né, cara? É que a maioria das coisas que a gente comemora, que a gente faz, que nós praticamos, as coisas assim, não tem origem cristã. Sim. É comum. Então, por exemplo, no próprio Antigo Testamento, Israel não era o único povo que fazia circuncisão. Já existia circuncisão antes de Israel. Antes de Deus chegar lá em Abraão e falar para ele, circuncida o seu filho, né, o primogênito lá e tal. Não sei se é Gênesis 17. Eu acho que é Gênesis 17. Aí eu gosto de falar sempre assim, talvez seja, tal, que daí você... Procura, né? Vai procurar, cara. Vai berear. Vai berear, né? Hoje em dia não bereia, mas só pôr no Google, né? Mas tá bom. Mas não era um... É o berear atualizado. Berear digital. Digital. Berear digital. Então, a circuncisão não era uma prática judaica, no sentido assim, primário, entendeu? Existiam outros povos que já também marcavam no mesmo jeito. Mas Deus escolheu essa prática que já existia para ser um sinal da aliança com o seu povo. Então, o próprio batismo, estava ouvindo um professor falando, o próprio batismo nas águas também não é uma prática que iniciou lá com João Batista. Cara, acho que eu vou mergulhar as pessoas nas águas. E existia uma prática de iniciação em outros povos e culturas, e aí João ele parece lá batizando. É até difícil fazer uma conexão como que sai da circuncisão para o batismo nesse período intertestamentário, né, que é o silêncio de Malaquias a Mateus, e dá esse silêncio de 400 anos, de repente João Batista aparece batizando. Então as pessoas tentam ir, como que chegou nesse batismo ali? Então isso para a gente entender que nem todas as práticas que nós fazemos, ela tem origem cristã em si. A própria Bíblia, ela impressa muitas coisas da sua cultura. Tem um livro do André Hayek que chama... Ai, Jesus do céu. É tipo uma trilogia. Meu Deus do céu. Os povos e a Bíblia. Escreve aí André Hayek aí, que vocês vão... André Henke, né? R-E-I-N-K-E. Ele escreve, faz uma pesquisa de como que outras culturas em torno de Israel influenciou na própria maneira de Israel viver ali, as leis e tudo mais, né? Embora são as leis divinas, mas é uma coisa que Deus ele fala no tempo, na história, dentro de um contexto, e ele fala de forma que as pessoas daquele contexto vão entender, né? Então, muitas dessas práticas e culturas que já existiam, algumas delas, né, são emprestadas ali como um marco do próprio povo de Deus. Um exemplo sobre a circuncisão mesmo é de Moisés. Quando Deus manda ele retornar ao povo dele, no meio do caminho, quando ele para numa pousada lá, ele e os filhos, eles começam a se sentir mal, porque Deus tinha mandado circuncidar ele circuncidar antes de ir, e ele não faz. E aí quem vai fazer isso é a esposa dele, que era de outra região, era de Midian, lá, que acho que era isso mesmo, né? Que eles eram de Midian e tudo, e ela que vai fazer isso aí. Então, ou seja, ela não vivia na cultura, não era descendência de Israel, ali de Abraão, mas ela vai executar isso aí, para fazer isso aí, ela com certeza. Parecendo que ela tinha naturalidade de fazer aquilo, com né? certeza ela tinha que saber, né? Porque senão ela podia cortar algo errado ali, né? Fora do prepúcio e acontecer algo pior, né? Então tem esse empréstimo aí. E é interessante saber a história, pra gente não ficar falando bobeira, né, cara? Sim. Tipo, nossa, é muito chato, não precisa disso. Cara, às vezes é nesse detalhe que a gente começa a entender como que Deus se revela por meio na história e no tempo, né, cara? E o Natal também é isso. Né? A gente vai falar daqui a pouco, o Natal é Deus se revelando na história, né? Deus se mostrando.
quem ele é. Então, por exemplo, o cristão ele pode comemorar o Natal? Não só pode, como deve, cara. Claro. Né? O nascimento de Jesus, aproveitar essa data para ensinar próprias crianças, né? Fazer ali aquela questão. Alguns têm dificuldade com a questão do presépio, né? Que é montar aquela figura, né? Aquele cenário ali e tal, por conta de fazer uma ilustração da imagem de Cristo, enfim, e alguns vão ter um pouco mais de dificuldade com isso por conta da questão do próprio mandamento, né, não fazer imagem e tudo mais. Então pode ser que aquilo seja uma representação, mas até aí tranquilo, não tem problema, mas deixar de comemorar o Natal e aproveitar essa data para ensinar, cara, o que realmente eu acho uma perda, assim, eu acho além de uma besteira, eu acho que uma perda de oportunidade, cara. Claro. Cara, a gente teve na Santa Casa fazendo o especial de Natal e, cara, como que as pessoas cristãs ou não, elas, nessa data, elas são mais sensíveis para ouvir a mensagem. Cara, é um fato. Sim. As pessoas param para ouvir, porque, querendo ou não, a cultura natalina, ou o dezembro 25, nasceu num tempo pagão e depois se torna uma data cristã. Hoje, pelo menos no Brasil, essa data, ela, por ser evangelizado, né, o Brasil, tanto católico, né, quanto protestante, espalhou para o Brasil inteiro. Então tem esse imaginário cristão já no inconsciente das pessoas, tem esse lance aí. Então parece que as pessoas ficam mais sensíveis à mensagem. E ou a gente pode falar assim, emocionalismo, não sei o quê, ou a gente pode aproveitar isso aí e falar a verdade do evangelho. Então, cara, pregando sobre o Natal no hospital, na Santa Casa, teve um culto que o pessoal faz uma reunião lá no hospital lá com os funcionários, e aí algumas vezes eu já fui lá ministrar. Nessa semana passada, do especial de Natal, você já vê que até o número de pessoas quase que dobrou, triplicou. Então são pessoas que estão, cara, eu preciso parar esse momento, pelo menos esse momento, para ouvir. Né? Então, assim, aproveitar essa data é algo que a gente tem que fazer como cristão, cara. Legal, cara. E eu tava ontem, até que eu tava falando de ter falado com a igreja, eu até falei para eles que uma das probabilidades dos estudiosos a respeito do nascimento de Jesus pode ser dizer ali em torno de março, julho, que é mais no meado do ano ali, né? A respeito dele ter nascido e tudo mais. Mas igual eu falei pro pessoal, falei, gente, independente de quando foi o nascimento, o importante é saber que ele nasceu. Exato. É como Isaías diz, né, em Isaías 9, lá ele fala... Aqui fala assim no capítulo, no versículo 6, pois um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Né? O seu governo e a sua paz jamais serão fim, né? Reinará com imparcialidade e justiça. E eu falei para eles que o que a gente precisa se apegar não é, de fato, na data em si, mas o que ela proporciona. É igual você disse, as pessoas estão mais sensíveis, o ajuntamento familiar acontece nessa data, e aí é a oportunidade da gente falar, né, do amor, desse nascimento, da importância de Jesus, fixar nas coisas que de fato são valiosas e não apenas ficar preso em coisas que, sei lá, distancia muitas das vezes, né, cara? Porque, às vezes, assim, a gente sempre toca nesse assunto aqui sobre religiosidade, cara. Mas a religiosidade, ela distancia as pessoas, né, cara? Ela causa essa barreira. Então, talvez, assim, igual você disse, talvez o que vocês estão fazendo o ano todo ali, né, garimpando o ano todo, às vezes, quando chega numa data como essa, é a oportunidade de você lançar a semente. Exato. Talvez o ano todo vocês não lançaram semente, vocês só arrumaram a terra. E agora, nessa data que a terra tá boa, né, tá fértil, é a hora de lançar a semente, sabe? Então, assim, é muito difícil isso, e principalmente para as crianças, eles entenderem, né, que não pode, tem o Papai Noel, tem isso, como que é isso, e tudo mais, né? O que fazer com as crianças, acho que tudo isso é válido pra gente poder ensinar, né, tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, né? Igual o Lan contou a história aqui da árvore de Natal aí, então toma cuidado com o que você ouve também, né? Com o que você tá, às vezes, garimpando na internet, não ficar preso só numa fala, alguma coisa que você ouviu. Eu ouvi isso, então é por isso que eu não faço isso. Não, igual nós dissemos aqui hoje em dia, pra berear, você vai no Google, né? Exato. Beré digital. Então, você vai lá, procura, né? Procura descobrir, procura saber o motivo, o porquê, o disso, aquilo outro. E aquele negócio, né, cara? Nessas pesquisas, o livro que eu tava falando, ele chama Nós e a Bíblia. É uma trilogia. Tem o Nós e a Bíblia, tem os outros da Bíblia, que eu acho que é esse aí, que é os outros povos em torno da Bíblia, em torno do povo da Bíblia, e tem a trilogia lá, que vai falar a respeito desses povos, de como a cultura dos povos influenciou também ali, de alguma forma, tanto para negativo e positivo, em relação a Israel. Mas que você estava falando a respeito até da própria, esse lance de ouvir,
Cara, beleza, se eu jogar no Google ali, a árvore de Natal é a cabeça, aquelas bolinhas é a cabeça de gente decapitada lá, que Herodes mandou fazer, alguma coisa assim relacionada a João Batista. Aí eu falo, nossa, cara, olha, é verdade, tá aqui. Mas se você quiser saber mesmo um fato e verificar, da onde que esse cara tirou? Cadê a fonte? Aí você vai à fonte, tá bom, mas quais outros historiadores Que tem além desse. que vai confirmar essa história? Sim. E aí você vai começar a perceber, a pessoa vai cavar um pouquinho mais, que não tem muita base lá atrás. Entendeu? Alguém em algum momento escreveu isso aí. Uhum. Mas às vezes é uma escrita tardia. Sim. Entendeu? Às vezes alguém, por exemplo, igual aquela frase lá de Jesus, quando fala do camelo e da agulha. Sim. Sabe? Que o pessoal fala que a agulha, se não estou enganado, era uma corda, e o camelo. A agulha era uma porta de Jerusalém, né? De entrada, né? E o camelo tinha que passar arqueado ali, né? Baixinho, que não sei o quê. Isso existe. Alguém escreveu isso aí. Só que o primeiro registro dessa explicação está em 1200 depois de Cristo. Nossa. E aí você já começa a suspeitar, porque ninguém na época de Cristo comentou ou falou algo sobre isso aí, muito pelo contrário. As pessoas que mencionaram sobre os ensinos de Jesus, ninguém falou nada de que historiador nenhum, pesquisador, que existia uma porta lá em Jerusalém, que chamava agulha, que o cabelo passava lá, em tradição nenhuma rabínica tem isso aí, os judeus, ninguém escreveu. Aí 1200 anos depois alguém vem e fala, aí a pessoa vai e fala, vou pregar, vou falar sobre isso aí. Então, tipo, tem uma base histórica, mas quando você vai lá para trás, quem mais falou, tá distante ou longe, ou próximo do fato histórico. Então, essa questão da árvore de Natal é isso. Alguém perguntar, poxa, pode ter árvore de Natal em casa? Pode, por que não, hein? Sim. Né? Não, mas é porque a pesquisa. Mas se por fim, a sua consciência se condenar, tipo, não, acho que eu tô. Não faça. Não faz. Então não coloca lá, não coloca Luizinho, tá tudo certo também. Sim. É aquilo lá que o apóstolo Paulo vai falar para nós, né? O que come carne não fala que come só legume, e o que come só legume não fala que come carne. Mas cada um respeita a consciência do outro. Tá vendo, Samuel? Então nós somos carnívoros, você é vegano, tá? Respeita a consciência. Brincadeira, Samuel, um abraço. Mas é nessa questão, nessa questão de cultural, às vezes as pessoas perdem, é um pouco triste essa questão de as pessoas muitas vezes tratar outros dessa forma. Às vezes, mas isso é pecado. Por quê? Não sei. Eu aprendi que é. Não, mas calma aí, cara. Eu aprendi que mas tá bom, mas aprendeu como? Né? É aquele lance de novo na berear, né? Uhum. Não que a gente vai ser rebelde em relação a tudo que nós somos ensinados. Sim. Mas a gente vai amadurecendo e vai aprendendo e a gente começa a perceber coisas que, cara, eu acho que não é bem assim. Né? Então, nessa questão de Natal, questão cultural ali, eu acho que não tem nenhum problema do cristão comemorar o Natal, não tem nenhum problema do cristão ter uma árvore de Natal na sua casa. É claro que o comércio está envolvido no meio, a indústria ganha em tudo em cima disso aí, mas eu acho que isso aí não é um empecilho, né? Eu creio que isso aí não é um empecilho para que o cristão não venha aproveitar dessa data para, como você falou ali, reunir com a família e todos os benefícios que essa data proporciona para a gente, cara. É verdade. E acho que é isso que precisa ficar bem frisado para nós. Então, já estamos dizendo aqui que não é pecado, tá? Você comemorar o Natal, irmão. A não ser que sua consciência esteja diferindo. Então, larga a mão. Agora, se você está em paz ou se você tem dúvida, pesquisa, corre atrás e desenvolve isso, né? Agora, talvez a pergunta seguinte para nós seja o porquê, então, que essa data seria importante para nós cristãos, né? Por que seria importante para nós essa data agora? Eu vi um dado, quando eu estava estudando para trazer a palavra, que falava que essa mudança da data pagã para a data cristã foi no ano 200 depois de Cristo. Foi do site do Estilo de Adoração, o rapaz chama Diego Marques, era um cara bacana também, sabe? Um cara fera, aí eu pesquisei lá, tava lá me mostrando lá que era 200 anos depois de Cristo que eles fizeram essa transição dessa data disso aí, sabe? Não sei se de fato foi isso, mas a fonte do cara lá, um cara bem estudioso e tudo mais, falei, poxa, dá para acreditar, tá? Que seja. Então, independentemente se sim ou se não, a pergunta para nós então por quê nós devemos nos alegrar no Natal? Cara, é justamente pela própria mensagem que o Natal ela vai trazer, né, cara? O próprio nascimento de Jesus, né? E aí, quando a gente vai olhar para esse fato, até eu estava ministrando nesse culto de Natal lá no hospital lá, especial de Natal, e aí, o que eu estava trazendo para eles, cara? A redenção da humanidade e o propósito da criação, ela está apontando para o nascimento de uma criança.
Então, por exemplo, quando o Adão e Eva pecam lá no jardim, e é a primeira promessa de redenção, Deus, o próprio Deus, ele já faz lá. Ele fala assim, que da descendência da mulher, ou da semente da mulher, viria um que pisaria ou feriria a cabeça da serpente. Isso. Então já está uma promessa de redenção apontando para um descendente. Uhum. Alguém que viria depois e que, de alguma forma, ser descendente, ele nasceria. Sim. Depois vem o próprio Isaías. No capítulo 7, 14, ele fala, a virgem vai dar uma luz, a virgem dará luz a um filho, e colocar o nome de Emanuel. Né? Aí depois ele começa a continuar ali. Essa é uma daquelas profecias que, igual a gente fala lá no Apocalipse, você vai lembrar. É a profecia do pingo d'água, né? Que ela vai pingando, pingando, e ela tem um seu encontro, seu final ali, né? Conclusão. Então, a profecia de Isaías, ela tem um pingo histórico ali, no próprio tempo de Isaías, mas ela aponta para o nascimento de uma criança. Tanto que Mateus capítulo 1, no versículo 22 ou 23, vai falar isso aí. Vai falar que no 1:21 fala assim, colocará o nome dele de Jesus, porque ele perdoará o seu povo dos seus pecados, né? E ali, porque o próprio nome de Jesus, ele significa isso, né? Jeová salva, porque é a tradução grega de Josué. Então, em hebraico, Jesus chamava Josué. Aí, só que quando é na fala grega, aí virou Jesus. E o significado é Jeová salva. E no versículo 23, no versículo 22, ele fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aí ele cita a profecia do profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, cara, esse é o momento chave do negócio. Então, o nascimento de uma criança, né? E a partir desse nascimento, muda toda a história. Então, por que nós comemoramos o Natal? Esse significado dessa palavra que Emanuel, Deus conosco. E quando a gente vai olhar para Jesus, em Filipenses, vai falar para nós que Jesus, ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, a gente fala aqui de um Deus pré-existente, né? No sentido de existe antes da própria encarnação ou antes do mundo ser criado. Aliás, João vai falar que o mundo foi criado por ele, por meio dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Então, Jesus, ele é o autor da criação. É ele que está lá, conduzindo, criando todas as coisas. E ele estava com Deus. E João vai falar isso também. Ele era Deus. Ele estava lá desde o princípio, né? O princípio era o verbo se fez carne e tal. Então, isso que é muito louco. É isso aqui que é o que a gente perde muito, embora tenha toda essa cultura do Natal, todo esse lance das luzes, das festas e tudo mais, mas isso aqui às vezes perde um pouco. O nascimento do menino Jesus. O nascimento de Jesus. Mas não é só isso. O filho pré-existente estava com Deus na eternidade, cheio de glória, rodeado de glória, governando todas as coisas desde a eternidade, antes das coisas serem criadas. Ele estava lá, Deus, o filho pré-existente. E aqui fala que esse Deus, que estava na eternidade, ele resolveu se esvaziar. Toda aquela glória, aquela pompa, ele não se apegou àquilo. Na reunião, assim, na conferência da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles decidiram que a segunda pessoa, né, colocar assim, a Bíblia não coloca nem segunda nem terceira, mas convencionou-se assim, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno, ele encarnaria, ele assumiria a forma de servo, ou a forma de homem, né, de escravo, né, a palavra aqui, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, ele não deixou de ser Deus. Isso aqui precisa ficar claro. Na encarnação, Jesus não deixou de ser Deus. Quando fala que ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tudo isso está ligado ao fato dele se tornar, ter encarnado. Ou seja, ele continuou sendo Deus, mas agora ele assume uma outra natureza, a natureza humana. E aí que tá o bagulho, cara. Porque tem até um texto de um autor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele começa a falar, porque tu que criaste as estrelas, criaste o universo, agora tá ali numa manjedoura passando frio. Tu que alimentaste todas as coisas, agora depende de um pouco de leite para sobreviver. Então isso é o mistério da encarnação. Max Lucado, isso? O Max Lucado, acho que não sei se ele escreveu, não sei se ele escreveu isso não, mas eu li essa não é uma poesia, mas essa parte no livro do Alan Hirsch, As Excelências de Cristo. Então, quando fala da parte da humanidade de Jesus, ele cita isso aí. Tu que fizeste todas as coisas, agora está na manjedoura chorando. Então, é isso o lance da encarnação.
É o Deus, o verbo que estava com Deus, era Deus, o Filho pré-existente, agora ele assume uma forma humana, uma forma que ele está passível ali de frio, de fome, ele nasce chorando, com certeza, como toda criança, ele teve cólica, né? Imagina só, mas ele é o Filho pré-existente, cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque o que acontece? A Bíblia fala assim que esse filho que nasce, né, o Emanuel, ele é Deus. Porque ele é pré-existente, encarnado, Deus. Mas ele é o Deus conosco. Ele é Deus agora. Né, no aqui e agora, no tempo real. Né, não saiu do atemporal, da eternidade, e ele agora entra num espaço-tempo. E isso que é a maravilha do Natal, cara. É o Deus que era intangível, que era invisível, que era, entre aspas, em algum sentido, inacessível. Moisés fala, eu quero ver sua glória, não tem como. Sim. Você vê, vai morrer. E quando até o próprio Pentateuco, quando vai colocar todos aqueles requisitos para que o povo pudesse ter um acesso a Deus, ainda assim tinha muitas limitações. Então Deus não podia falar assim, ó, toca em mim, me rela aqui, não dava. Então quando fala assim que nasceria uma criança, dará à luz, o nome dele é Emanuel, e é Deus conosco, é agora Deus, é isso, é Deus nascendo, entendeu? É isso que a Bíblia fala para nós. Em 1 Timóteo, capítulo, acho que 3,16, deixa eu confirmar, 3,16, vai falar assim que Deus foi manifesto em carne. Olha que loucura isso, cara. Deus se manifestou em carne, em corpo. Ou seja, ele assumiu uma forma humana, cara. Então, Colossenses 1,15, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo. E eu sempre cito Hebreus 1, né? Fala que o Filho, ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, quando alguém está olhando para Jesus, quem que está olhando? Para Deus. É Deus. O Natal, o que é o Natal? É o Filho que nasceu? É também, mas é o Deus se fazendo carne. É Deus habitando. Não é só mais um nascimento, né? Não é só mais um, é o nascimento. É Deus se fazendo carne. Deus. É o que eu estava dizendo para eles lá que no Gênesis 3,15 fala quando Deus está falando da queda e tudo, e perguntando o que aconteceu, daí vai um jogando pro outro, né? Aí quando chega na serpente, tem como jogar pra ninguém. Aí Deus fala assim, ó, vou colocar inimizade entre você e a mulher, e aí entra aquilo que você falou, né? Sobre a sua descendência e o descendente dela. Né? E aí ele vai pisar a sua cabeça, ferirá a cabeça e você é o calcanhar. Né? Então, assim, o que eu disse pra eles ontem, falei, gente, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio nessa terra aqui, cara, ele vem para poder cumprir algo que é o motivo da gente estar aqui hoje, sabe? Então, assim, não é qualquer pessoa nascendo, não é mais um nascimento. Acho que o que é difícil, às vezes, no Natal para alguma das pessoas, talvez para você que está ouvindo, você que é crente e tudo mais, é conceber isso, essa posição de aproveitar o Natal, talvez seja por causa de como se tornou banal, muitas das vezes, né? Acho que as pessoas precisam entender a expressão de glória que tá nisso. O peso do que realmente é, né, entendeu? Cara? E esse tem que ser o esforço nosso, tá? Não é combater o Natal, mas é explicar o que ele significa de verdade. A profundidade dele. Isso. Tá? Não olhar pra ele como... nasceu alguém. É a data de nascimento de Jesus. Jesus nasceu nessa data. Não. Tem que ser algo mais profundo. E uma coisa que eu falei pra eles aqui é que lá em Pedro, cara, Pedro fala uma coisa que eu achei muito legal, que é Pedro 1:18 até o 20, ele diz assim, ó, porque vocês sabem que não foram comprados por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, né, mas que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido pelos seus antepassados, mas que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitido por seus antepassados, mas pelo sangue de Jesus, como cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E aí no 20 fala assim, ó, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Né? E tem tradução que diz que Jesus é o cordeiro que já seria entregue antes da criação. Isso. Apocalipse 13 vai falar isso aí, né, cara? Que aqueles que não adoraram a besta, aqueles que adoraram a besta vai ser perseguido, eu acho, tirar o nome do livro da vida, mas, quer ver? Deixa eu ler lá para não falar abobrinha. Mas aqueles que não adoraram a besta, vai falar aqui no versículo 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da criação do mundo. Sabe? Ou seja, ele não morreu na eternidade, porque para ele ter morrido ele precisava ter encarnado. Mas o plano de redenção e morte do Cordeiro já está traçado desde o mundo ser criado. Isso que é doideira, sabe? Do bagulho. E é um negócio muito doido, porque quando você vê assim, Deus falando para a serpente, né?
Ele vai ferir a sua cabeça ali, e tem muito a ver com isso, né? Com um governo que foi estabelecido depois da queda do homem, né? Ferirá o calcanhar, que significa que ainda que aquela... Eu até falei pra eles que quando a gente pensa no calcanhar, na ferida do calcanhar, a gente lembra do tendão de Aquiles, né? Que é até a história grega lá do guerreiro Aquiles e tudo, porque na escala de dor é o quarto de mais dor, sabe? Então, assim, ele perde... A primeira é a queimadura de 2º grau, porque a de terceiro, quando queima você em 3º grau, os nervos de sensibilidade de dor já foram junto. Agora, quando é 2º grau, você ainda sente. Então, na escala de dor, é o quarto. E aí tem aquele sentido de que, ainda que doa, ainda que seja difícil, aquilo vai passar, cara. Então, assim, é uma coisa muito da hora você pensar no nascimento de Jesus, que é igual eu disse pra eles. Cara, quando Jesus nasceu, é como se a gente tivesse nascido com ele. Por quê? Porque se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, cara, já era pra nós, cara. Então, quando ele nasce, cara, não é algo aleatório, algo, né, desconexo de algo, né, pra começar, assim, é igual eu tava falando pra eles, cara, é o descendente da mulher. Eu falei pra eles, cara, quantas pessoas você conhece que é descendente de mulher que nasceu? Não tem. Só Jesus, cara. O próprio livro de Gálatas, o Paulo vai falar isso aí, né, cara? Quando ele fala a respeito do descendente da mulher, ele não fala os descendentes, mas o descendente apontando para Jesus, né? Cara. Ele faz essa aplicação já, ele pega aquele descendente, ele interpreta, fala, não, gente, é Cristo. Né? É o descendente, cara. Exato. E não tem outro. Então, você acha que o que fica difícil para muitas das vezes, para algumas pessoas, é não entender a expressão de graça que há nesse dia. Exato. Né? Já que foi colocado como algo, né, de símbolo de nascimento de Jesus, e aí a gente precisa compreender o quão valioso é isso, né? Exato. É olhar para as escrituras, cara, e pensar, poxa, sabe, o fato de Jesus ter nascido, cara, é a motivação da gente estar aqui hoje. Exatamente, cara. E aí aquele lance, né? A Bíblia sempre aponta para ele nascimento. E por que era necessário que ele nascesse, né, cara? Até o melhor, porque era necessário que ele nascesse como uma criança ainda, né, cara? Não podia um anjo pagar pelos nossos pecados. Não tinha como, o homem que pecou. O homem tinha que ser pago pelos pecados. Então, que aí que a gente começa a ver, em muitos lugares no próprio Novo Testamento, enfatizando a humanidade de Jesus. Sim. A humanidade de Jesus, falando a respeito dos irmãos dele, falando a respeito da mãe dele, falando a respeito do lugar, o contexto em que ele vivia. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar em Gálatas, no capítulo 4, do 4 ao 6 ali, fala assim que ele, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, ele nasceu da mulher, ou seja, ele nasceu de fato. É um filho que teve uma mãe, né? E tem mais, ele nasceu debaixo da lei, ou seja, ele tem um contexto cultural, um contexto histórico, ele nasceu dentro de um contexto, não é alguém que veio, como muitas teorias aí, ele veio do céu no sentido de apareceu do nada, ele surgiu. Não, mas o Cristo pré-existente, ele nasceu. Tem uma heresia que chama, que eu esqueci o nome dela agora, cara, esqueci mesmo. Mas ela fala assim que Jesus, ele não era o Filho de Deus pré-existente, mas o Deus, o verbo que se fez carne, não. Ele era alguém que antes de ser, era um homem normal, mas por conta da sua posição moral, de ser muito puro, ele foi escolhido para ser o Messias. Aí ele foi como se fosse consagrado Cristo depois de um tempo. É como se fosse a Maria, só que em relação a Jesus. Tipo, cheio de graça e tal, você vai ser a mãe do Jesus. Mas aí o Jesus, mesma coisa. Não, ele cresceu, ele era bonzinho e tal, ele foi... Passou pelas provas. Passou pela... Aí, ó, você viu. Aí ele vai se tornar o Cristo. Exato, cara. Esqueci o nome dessa heresia. Mas, não, a Bíblia não ensina isso aí. Né? O próprio livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, vai falar que Jesus... Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Aqui, ó, versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e condenou o pecado na carne, no corpo. Ou seja, há o Novo Testamento enfatiza isso. Enfatiza que ele é Deus pré-existente, mas que ele também é o verbo encarnado, que ele assumiu a forma humana. E isso aqui não dá pra esconder, dá fugir, cara, dessa loucura. E, cara, por que ele assumiu a forma humana, cara? Por que ele não veio uma semana antes da cruz e morreu, né? Sim. Mas ele nasceu. Eu costumo falar assim que o propósito da redenção, do fato de Jesus ter nascido e pagar pelos preços pelo pecado dos pecadores, né? Pagar o preço, ele ao nascer, ele se identifica com toda a humanidade. Ele é o representante perfeito de toda a humanidade porque ele passou por toda a experiência humana. Sim.
30 anos, cara. Ele passou por toda a experiência, mano. Não tinha algo que as pessoas do contexto, do próprio contexto de Jesus, falam assim, ele não passou por isso. Passou, ele nasceu debaixo da opressão romana. Sim. Ele nasceu viveu como um judeu qualquer, Sim. como uma pessoa qualquer dentro da sua cultura, do seu tempo ali, só que ele foi perfeito. O próprio autor de Hebreus, capítulo 2, 14, ele vai falar isso aí, que nós temos um sumo sacerdote, nós não temos um sumo sacerdote que nós não podemos confiar, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de provação ou tentação, porém sem pecado. E é por isso que nós podemos entrar no trono da graça confiadamente, a fim de recebermos graça e misericórdia no tempo da necessidade, porque nós temos esse sumo sacerdote que ele, assim como nós, ele fala assim que era necessário que ele se tornasse como todos os seus irmãos. Ou seja, era necessário que ele passasse por toda a experiência para que ele pudesse chegar diante da cruz e representasse toda a humanidade. O homem perfeito, né? O homem verdadeiro. Só poderia ser, né? Em Atos 17, lá no 30, né, vai falar aquela frase que todo mundo conhece, né, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas quer que todo homem, em todo lugar, se arrependa, porque ele decidiu, ele já marcou um dia para julgar os homens por meio de um homem que ele já escolheu, determinou e provou isso ressuscitando dentre os mortos, né? Ou seja, Jesus, ele só pode pagar pelos pecados dos homens porque ele foi verdadeiramente homem. Ele nasceu de fato e cresceu como homem. E ele só pode, né, nesse sentido, ele pode julgar os homens porque ele também é verdadeiramente homem. Tem um texto do John Stott, né, cara, que me marcou muito quando eu li isso aí, que chama O Grande Silêncio, onde as pessoas chegam diante do tribunal assim, de Deus e elas começam a blasfemar contra Deus. Quem é Deus para me julgar? Deus não sabe o que é sofrer? Eu fiz o que eu fiz porque eu sofri. Eu fiz o que eu fiz porque eu sofri. Deus não sabe o que é sofrimento. Ele está aqui no seu trono de glória, ele está aqui na sua pompa, mas ele não sabe o que é ser traído, ele não sabe o que é ser abandonado, ele não sabe o que é ser... aí todo mundo da humanidade colocando suas mazelas. Ele até cita lá um exemplo de um judeu lá naquele fato de Hitler lá, né, no Holocausto. Ele não sabe o que é pagar o preço por ser judeu, ele não sabe o que é ser injustiçado num julgamento ou injusto, ele não sabe o que é pagar pelo racismo e tudo mais. E aí, quando todo mundo começa a falar das suas dores, houve um grande silêncio. Que aí todo mundo teve aquela consciência, porque Jesus, tudo isso sofreu por meio do Filho. Deus sofreu por meio do seu Filho e pagou, por isso que ele pode julgar os homens, julgar toda a humanidade. Ele só poderia ser um homem, e ele nasceu, o Deus pré-existente. Isso aí é muito legal, é o Natal, cara. É o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, mas quando a gente vai cavucando, a gente começa a perceber a importância desse nascimento. Não é somente o menino Jesus, né, que nasceu, mas é o verbo que se fez carne, esvaziou da sua glória, deixou tudo por amor. E aí é aquele negócio, né, cara? Não acaba ali, mas fala que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Né? O nome, colocou o nome que está assim agora, de todos os nomes, e todo joelho se dobrará, vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, eu estava ministrando lá, ou você dobra agora, ou você dobra lá, e vai dobrar, cara. É melhor agora. É melhor agora. Então esse nascimento, esse significado do Natal, cara, ele aponta para isso aí, entendeu? Eu costumo falar lá, né? O homem estava em trevas. Deus faz isso com o propósito de resgatar o homem, né? Com o propósito de reconectar, reconciliar o homem que estava distante dele. Né? Então isso por meio do nascimento de uma criança, começa por aí. É claro que a redenção do homem ela está prevista desde a eternidade, ela começa aqui. Qual que é mais importante, comemorar o Natal ou comemorar a Páscoa? Os dois são importantes, porque se ele não nasce, não morre, ressuscita. E se ressuscitou porque nasceu. Então, a redenção, ela está no nascimento, ela está na vida de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na glorificação, ou seja, na segunda vinda de Jesus, que é onde tudo vai se consumar. E a parte do nascimento, do Natal, ela é uma parte importante também nessa redenção, cara. Legal, cara. E pra mim, se alguém perguntasse, o que é importante o Natal ou a Páscoa, eu vou falar assim, meu irmão, é importante você não esquecer de nenhum minuto. Porque eu ia falar pra você, cara, independente se comemora o nascimento ou a morte e ressurreição, cara, nós temos que ser grato, feliz por isso, né? E uma coisa assim, pra gente caminhar pro final, eu queria dizer pra vocês cara, que nesse Natal a gente possa, mais do que nunca, né, e compreender esse amor, né? Porque como o Lan disse, ele era unigênito do Pai. E ele nasceu,
cresceu, viveu, passou por situações, morreu e ressuscitou para que ele pudesse se tornar o primogênito entre muitos. E por isso nós estamos aqui. E igual eu disse pro pessoal, foi o seguinte, cara, e dentro disso tudo, um dos papéis super interessantes que a gente vê, cara, né, é a ousadia e a coragem dos pais também de ter recebido ele, né, porque no conceito cultural, né, para Maria, menina, jovem, virgem, né, prometida a alguém, né, receber Jesus como ela recebeu e se prontificou logo que recebeu a mensagem. Não foi fácil, mas ela decidiu fazer. Depois José, sendo um homem íntegro, alguém reto, não querendo envergonhar ela, né, avisado em sonho, também decide permanecer naquela empreitada e através da vida deles ali, Deus foi dando direção para que eles fossem também pessoas que ajudassem, sei lá, o menino, né, que nasceu o jovem Jesus, né, a criança ali, a crescer e tudo mais, e não é diferente da nossa vida. Acho que para que Cristo verdadeiramente seja referência na vida de alguém, é necessário que, assim como Maria e José tomaram a decisão de ser os primeiros a aceitar Jesus, né, nós precisamos também ter essa decisão de aceitar Receber Jesus, receber Jesus na nossa vida. A Né, esposa do pastor Lailton, em uma das falas dela lá também no Natal, ela fala um negócio interessante. Fala, quando Jesus foi nascer, ninguém, não tinha lugar para ele. Né? Ninguém, aqui não pode, que não tem, que não dá, que não sei o quê. E ela fala assim, e hoje na sua vida? Né? Às vezes ele quer nascer no seu coração agora. Sim. Então a pergunta é, hoje na sua vida, tem lugar para Jesus nascer aí? Aí falou, da hora, cara, é verdade. Porque não é somente o fato das luzes, das festas, tudo isso aí, mas é o render-se a Cristo e o fato de nascer o rei dos judeus, que agora também não é o rei, é o rei do seu povo, o rei de todo o universo. Né? E ele tem um espaço para nascer no seu coração? E ele tem aí, ou você é como daqueles que fala, aqui não tem vaga? Aqui não tem espaço. Aqui não tem vaga. Só tem manjedoura. E aí que é o negócio, né, cara? Então é essa mensagem, assim, que quando a gente enfatiza todo esse lance do Cristo que se esvazia, evidencia também o amor pelo que ele fez isso. Que não há outro motivo, né? É o amor de Deus para com os homens e Deus tentando reconectar com os homens. Sim. Que eu estava falando, né? Nas ministrações aí. O homem não tem condições de chegar a Deus. O homem não consegue. Mas Deus quer se revelar a todo instante, todo momento. Ele começa a fazer isso. Seu plano de redenção, de Gênesis a Apocalipse, é Deus reconectando e restaurando todas as coisas. Quando chega lá em Apocalipse, a eternidade, né? O seu novo céu e nova terra, que é o Éden restaurado. Né? Deus agora tabernaculando no meio dos homens, né? Ele será o seu povo, será o meu Deus, e ele fala, você será o meu povo. Então, isso por meio de um homem. Né? Deus homem, que ele nasce, cresce, morre pelos nossos pecados, né, cara? E aí a mensagem do Natal é essa, é a luz do mundo que veio para a Terra, para que a gente pudesse viver daquele louvor, né? Para que a gente pudesse ter vida, que o homem estava em trevas, né? Jesus, ele mesmo fala, eu não vim para condenar o mundo. Sim. Não precisava, o mundo já estava condenado. Ele veio para resgatar, ele veio para salvar, né? Que Deus deu o seu filho no gênero para que todo aquele que não pereça, que já está perecendo, mas tem a vida eterna, né, cara? Então é essa mensagem. Então, assim, quando a gente entende isso, cara, é verdade, Jesus, ele abandonou a sua glória. Ele se torna servo. As pessoas estão tentando fazer diferente, ao contrário. As pessoas estão tentando crescer e se tornar senhor. Sim. Né, em tudo. Não, eu quero governar. Sim. Eu quero reinar. Eu nasci para governar, para liderar. Eu quero não sei o quê, eu quero isso. Mas Jesus, o Evangelho, mostra um Cristo que ele se esvazia e se torna servo. Ele mesmo fala em Marcos, né? Que até o mesmo Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é esse Deus pré-existente, o Filho pré-existente, que ele se esvazia, assume forma humana, as limitações da humanidade, por amor, para se entregar e morrer, cara. E essa é a mensagem do Natal, né, cara? É verdade. E a mensagem, ela não para em Cristo, né? Como o Lan disse, ele agora está sentado à destra do Pai, como diz João, né? Intercedendo por nós, mas agora o Deus conosco, ele se manifesta de uma outra maneira, porque ele é o Deus em nós, né? Através do Espírito Santo, cara. Exato. Então, por isso que fica essa pergunta. Será que Jesus consegue nascer aí no seu coração,
aí na sua vida, para que você, né, comece a gerar esse relacionamento com Ele e viver essa vida de reino. Então, que você possa pensar isso nessa data festiva, né, que você possa estreitar os laços, que você possa aproveitar que Cristo, né, nasceu, fez todas as coisas e pegar todo o exemplo dele e aplicar isso na sua vida para que você possa viver em novidade. Que acho que é o importante para nós no Natal, cara, é sermos gratos pela graça que foi derramada através da pessoa de Jesus em nossas vidas. Tá certo, pessoal? Nós estamos chegando ao final desse podcast e você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, sabe? Envia essa mensagem para outras pessoas, compartilha esse podcast com outras pessoas para que Cristo continue, sabe, se revelando cada dia mais e mais através da sua palavra na vida das outras pessoas, não é não, Lan? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Feliz Natal para todo mundo. Que nesse final de ano, e não só nesse final de ano, mas a partir disso, né, você possa conscientizar a respeito do que é de fato o Natal. Você que é cristão, volta um pouco para estudar a respeito da humanidade de Cristo, o nascimento e o propósito do nascimento de Jesus, né? Do próprio anjo diz, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E para isso era necessário que ele nascesse. E nas mesas que vocês forem sentar, compartilhe sobre isso. As mesas vão estar fartas, né, cara, em momentos como esse, mas às vezes as pessoas estão sedentas e famintas, né, cara, espiritualmente, né, até estava falando sobre isso. Às vezes vai estar cheio de luz nos postes, na casa, tudo, mas às vezes o coração está em trevas. Às vezes as pessoas vão estar rodeadas de outras pessoas, mas são pessoas Estão sentindo sozinhos, cara. E o sentido do Natal, essa mensagem que a gente está trazendo, Jesus, aquele que nos consola, está sempre conosco, né? Eis que estou convosco até o fim dos séculos. É a luz do mundo que vem para a terra, ilumina todos os homens, né? As trevas não pôde, né, contê-lo. E ele diz que ele é o pão da vida, né, cara? Para aquele que tem fome, ele é a água viva, ele tem a água viva. Então, essa é a mensagem, né, cara? Que as pessoas recebam Cristo em seus corações e vivam em rendição, em amor a esse Deus maravilhoso que se encarnou por nós. Verdade. Meu irmão, Deus abençoe e tamo junto aí até os próximos vídeos aí, gravações de podcasts e etc e tal. Valeu! É nóis, Deus abençoe.